Como é a prova DELE? Diplomas espanhóis como língua estrangeira. Oi, eu sou Scarlett Rosa, ou Sky se preferir, e nesse vídeo eu vou falar sobre a prova DELE. A prova DELE, que eu vou chamar de DELE porque para mim é mais fácil assim durante esse vídeo, é organizada pelo Instituto Cervantes e é concedida pelo Ministério da Educação da Espanha. Ele é dividido em diferentes níveis pelo quadro europeu comum de referência. Ele é dividido pelo quadro europeu comum de referência. Ele é dividido pelo nível de quadro europeu comum de referência. Ele é dividido em diversos níveis do quadro europeu comum de referência, que são os níveis A1 a C2. Então é A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Para você participar do DELE, você primeiramente precisa escolher qual nível você quer prestar. Você podendo prestar desde o nível A1 até o nível C2 de proficiência. Para você estudar em universidades, por exemplo, eles pedem o nível A2 como proficiência mínima, e se eu não me engano, para você fazer um doutorado, por exemplo, você precisa ter o B2. Para você tirar a sua cidadania europeia, você também precisa apenas do A2, não precisa de nada mais do que isso. É realmente só para dizer que você tem um conhecimento necessário para falar o suficiente para você poder ter uma cidadania nesse país. Cada nível possui 4 sessões e a dificuldade vai variar do nível que você escolheu da prova. Essas sessões são compreensão de leitura, são apresentados artigos, anúncios, reportagens, para você ter como testar a sua capacidade de entendimento do idioma escrito com a leitura. Ainda não entramos na escrita, mas a escrita e todos os outros, exceto o oral, meio que tem uma relação com a escrita. Essa prova dura de mais ou menos de 60 a 70 minutos. E depois a gente passa para a compreensão auditiva, que dura aí uns 30 a 60 minutos. Na verdade, eu acho que foi até bem mais rápido do que isso. Depende muito do quanto... Eu acho que tem um limite máximo aí, mas não é muito demorado também. E nisso você escuta uma reportagem, uma notícia, uma entrevista, e você responde perguntas sobre o que você acabou de escutar, para você demonstrar que você tem entendimento suficiente escutando o que uma pessoa está dizendo. E como eu disse, dependendo do nível vai ser mais difícil ou mais fácil o tema, os assuntos, as palavras, o vocabulário, dependendo. Eu fiz o A2, eu só tenho a proficiência A2. Na época eu acho que eu era A2. Na época que eu fiz o A2 eu não conseguiria fazer um B1, eu acredito. Foi bem difícil a prova para mim. Naquele período. Hoje em dia eu acredito que eu estou aí dentro de um C1, C2, eu já tenho uma fluência bastante grande, já estou aqui há muito mais tempo, mas o nível vai variar de acordo com o que você escolheu da prova. Depois disso a gente passa para a expressão escrita, que dura de 45 a 80 minutos mais ou menos. Dependendo do nível você vai escrever um artigo, um relato, uma carta, uma coisa assim. Eles normalmente dão opções para você escolher o que você quer, sobre o que você quer falar. E senão eles te dão um tema para você se basear no que você vai escrever, mas para ver mais ou menos como você escreve, como você está nessa área, não importa muito o tema. E a última parte é a expressão oral, a expressão e interação oral. Aqui eles vão avaliar a sua capacidade de falar em espanhol. Você vai ter uma entrevista com uma outra pessoa, onde ela vai conversar com você, vai te pedir para descrever imagens ou participar de uma conversação. No meu caso, eu escolhi, porque eu acho que me deram a opção de só falar um tema, ou se não ter uma conversação, e eu decidi ter uma conversa com a pessoa onde ela me falava uma coisa e eu respondia, mas eles me deram opções. Eu não tenho certeza se em todos os níveis são desse jeito, mas pelo menos no nível que eu tava, eles me davam várias opções para cada coisa que eu tinha que fazer, eles me davam opções para eu escolher. Tipo, para escrever eles me deram opções, para oral eles me deram opções, menos a escuta e a leitura. Eu acho que eu também... Não, acho que a leitura eu também escolhi, só não a escuta. Enfim, eles te dão umas opções para que você se sente mais confortável, não é tão fechado assim. A parte oral, essa que você tem que estar com uma outra pessoa, né, diante de você, você também vai ter outras pessoas que vão estar te observando. Isso pode te deixar um pouco nervoso, então é melhor você... E se você é uma dessas pessoas que fica nervosa tendo que fazer essas coisas em público, vai ser em público. Vai ter uma câmera virada para você, vai ter uma pessoa conversando com você e vão ter outras pessoas olhando, outros jurados olhando você enquanto isso acontece. Então é melhor você já se adaptar com essa ideia na sua cabeça. Na hora é bem tranquilo, eu dei risada enquanto eu tava fazendo a prova, enquanto eu tava respondendo as coisas, eu ficava meio que sem graça, ficava rindo, porque a gente tava inventando uma história ali na hora muito louca, e me dava vontade de rir, porque tinha gente me olhando, e eu tava fazendo isso, tipo, achava muito cômico, não sei.
Então é uma coisa bem tranquila e eu passei na prova sem problema nenhum. Eu que estava achando a prova difícil, passei na prova sem problema. Você precisa acertar 60% da prova, juntando todos os pontos. Os pontos são contados diferentes, tem coisas que valem mais do que outras. O oral eu acho que vale mais do que os outros, por exemplo. O oral às vezes é feito em um momento separado da prova. Você faz a prova e você tem que esperar algumas horas para poder fazer a prova oral, porque é isso, né? Vai ter uma pessoa lá para te escutar e umas outras pessoas para te ver, então é mais difícil de arquitetar, ou se não é feita em outro dia. Se eu não me engano, eu fiz a minha prova em outro dia, eu fiz a prova oral em outro dia, era para eu fazer no mesmo dia e eu acabei fazendo no outro porque não deu para fazer, teve alguma coisa assim. Então também vá pensando que pode ser que você tenha que fazer 2 dias de prova. Os resultados saem depois de alguns meses, me falaram que até em 2 meses ia sair, eu acho que foi exatamente 2 meses que saiu o resultado da prova, também chega no seu e-mail, você fica sabendo bem fácil. Quando eu vi o meu resultado, eles não falam o resultado exato, mas eles falam que você passou ou não, se você está apto ou não. Eu lembro que eu chorei, eu fiquei muito emocionada que eu tinha passado na prova. Mas é isso, agora falando um pouco mais sobre como foi a minha prova, eu não lembro muito bem os temas que tinham, mas eu lembro que a conversa que eu decidi ter com a pessoa na prova oral foi como se a gente estivesse alugando um apartamento. Foi como eu escolhi esse tema, que era, essa pessoa era minha amiga, nós duas éramos amigas e estávamos querendo alugar um apartamento. Então a conversa girava um pouco nisso. Ela me falava alguma coisa aleatória, tipo, eu vi um apartamento na Grácia, você quer ver ele? Aí eu tinha que falar, nossa, claro, você quer, como que ele é, que tamanho que ele tem, tipo, tinha que demonstrar que eu tinha vocabulário e que eu estava entendendo o que ela estava falando. Mas foi bem tranquilo. A prova escrita também tinha algumas opções de temas, e eu peguei um tema que mais me valia, assim, um tema que mais me parecia interessante que eu poderia escrever. Também tentava pegar coisas que pareciam que eu ia poder usar palavras mais fáceis, porque eu era bem ruim de escrita, eu era bem ruim de oral. Eu era muito boa de escuta, muito boa de leitura, mas de escrita e de fala, que são as últimas coisas que você desenvolve, eu era bem ruim. Então, tipo, eu tentei pegar os temas mais fáceis. Na escuta, foi bem tranquilo, porque o espanhol é muito inteligível com o português, então é muito fácil entender o que está sendo dito, ainda mais numa prova fácil como a que eu peguei, que foi a A2. Eu imagino que se você vai fazer um B2, um C1, um C2, seja um pouco mais complexo. Mas se você tem a intenção de conseguir passar na prova, você já tem uma boa locução, assim, em espanhol, já fala bem, já escuta bem, já tal. Se você vai fazer a prova 2, na verdade é uma prova fácil. Se você, por exemplo, hoje em dia, o que eu sei de espanhol, o quanto eu falo de espanhol e escrevo e leio e tudo, eu conseguiria passar na prova A2, eu acho que seria até besteira, eu conseguiria passar numa B2, eu conseguiria passar numa C1, eu imagino. Mas se você tem a intenção só de tirar sua nacionalidade ou só de entrar numa faculdade, a A2 já é suficiente. Eu pensei em fazer a B2 na época, mas o valor era muito mais alto do que o valor da A2, então eu acabei fazendo a A2 por questão financeira. Mas eu queria, tipo, deixar a B2 já feita, porque a B2 para algumas coisas ela é necessária. Como eu disse antes, acho que para um doutorado, para alguma coisa assim, você precisa ter B2, você não pode ter só o A2. Aí eu já queria, tipo, deixar isso meio feito. Eu nem sei se eu vou fazer um doutorado na minha vida, mas, né, só para já ter. E, enfim, no final eu fiz o A2 muito tranquilo. Do que eu lembro dele é muito tranquilo. Teve um pouco de nervosismo, teve um pouco teve alguns erros, claro, nas coisas que eram mais difíceis, mas se você já sabe, ou se você sabe um pouco de espanhol, você passa, é o que eu quero dizer. Tipo, no começo, eu tava aqui muito no começo, fazia poucos meses, eu não sabia nada de espanhol, eu tava aprendendo ainda, e ainda assim eu passei na prova. Então, tipo, não precisa se preocupar tanto. Português é um idioma muito parecido com o espanhol, você vai conseguir se virar, de verdade, vai conseguir se virar. Eu pretendo falar sobre a prova CCSE, que é outra prova que é necessária você fazer para tirar a sua nacionalidade, e ela vai sobre conhecimentos gerais da cultura espanhola. Eu pretendo falar sobre ela num vídeo separado, mas aqui tem um vídeo sobre o DELI. Se você jogar aqui no YouTube mesmo, você pode encontrar as entrevistas orais de algumas pessoas brasileiras fazendo o DELI. Também dá para você ver algumas pessoas de outros países. Eu cheguei a encontrar vídeos de pessoas russas ou ucranianas, perdão, se são ucranianas, eu não consigo diferenciar tão bem o sotaque assim, fazendo a prova. E você vê a diferença. Eu também vi pessoas de Bangladesh, tipo, de idiomas que são muito diferentes do espanhol, fazendo a prova, para você ver como eles têm uma dificuldade muito maior de conseguir passar na prova.
a gente nem sabe se passa na prova ou não no final. Mas tem também vídeos de pessoas que fizeram a entrevista em português, de pessoas que falam português e fizeram a entrevista em espanhol, para você ter mais ou menos uma noção de como que vai as coisas. Então imagina que quando você vê lá, vai ter uma mulher entrevistando uma câmera, né, que é a câmera que está gravando as pessoas, e atrás dessa câmera estariam mais pessoas. Então é assim mais ou menos que você tem que imaginar que vai ser a coisa. Normalmente é o que as pessoas ficam mais nervosas é a prova oral, então tentar se adaptar com isso, vendo vídeo de pessoas que já fizeram e viram que é bem tranquilo, acho que pode te dar um alívio. Bom, é isso que eu queria falar hoje e muito obrigada por ter assistido até aqui. Curte, compartilha, deixa um comentário, me segue nas redes sociais e até a próxima.